Bom dia, caro ouvinte, retornamos agora, nosso programa Alta Performance, hoje com um tema que realmente é eletrizante, é saúde mental, a nossa saúde mental, como é que é, né? Programa Alta Performance vai ao ar toda terça-feira, das 9 às 10 da manhã. E traz para você assuntos do teu dia a dia voltados a esporte, saúde, lazer, cultura, tudo que de melhor pode ser para a sua vida e para todos ao seu redor. Hoje nós trazemos o tema saúde mental e você pode participar pelo telefone 3322-1290, trazendo suas questões, suas dúvidas e seus comentários e sugestões também pelo e-mail altaprevale@gmail. Vamos agora falar sobre a questão... Se me permite, por favor, Fábio. Eu não consigo ficar muito tempo calado, né? Então, fala aí, Fabião. Eu estava falando de saúde mental. Aí me veio uma dúvida, que existe como determinar um percentual de doença, a pessoa pode ter um sentiu de debilidade, de doença mental, ou é ou não é? Tem meio doente? Eu vou dar um exemplo. A pessoa que adquire um vício, como foi mencionado aqui, eu fui tabagista durante um bom tempo, eu tinha um vício absurdo pelo cigarro, fumava 2 maços de cigarro. Mas tem gente, e eu pensava comigo, não, eu tô prejudicando só a minha saúde, não estou prejudicando de ninguém, então vou continuar com o meu vício, né? Pensava eu. Muito bem, e tem esse piloto aí que já vocês vão analisar a situação, esse copiloto que pega e fala, não, quer saber, eu vou ser notícia, ou pro bem ou pro mal. A que ponto chega a doença, a que ponto pode atingir nosso cérebro? É mais ou menos com relação a isso. Muito legal, Fábio. Exatamente. Uma doença, às vezes uma pessoa tem uma doença, pode ficar com aquela doença a vida toda e não prejudicar ninguém, nem a si próprio. E outros, de repente, como que do nada. Como é que acontece isso? Davi, quer falar alguma coisa? Olha, é muito interessante a pergunta do Fábio, porque assim, mesmo a questão do cigarro, é claro que a pessoa quando fuma, ela está trazendo um prejuízo muito grande para ela mesmo. Mas hoje tem alguns trabalhos mostrando em relação ao fumante passivo, né? Então, quando você fuma perto de uma pessoa, a pessoa que está inalando também aquela fumaça, ela também está inalando uma série de substâncias tóxicas que podem gerar um problema de saúde para aquela pessoa. Então, é uma questão aí a se discutir e a conversar. Agora, no geral, qual que é o limite realmente do que é doença ou não doença? Esse aspecto de ser meio doente, isso não existe. Ou a pessoa tem uma doença ou a pessoa não tem uma doença. O que a gente pode falar é o seguinte, é em graus da doença. Por exemplo, a depressão, ela pode ser uma depressão leve, pode ser uma depressão moderada ou pode ser uma depressão grave. Uma dependência em relação ao uso de tabaco, da nicotina, pode ser uma dependência mais leve, uma dependência mais moderada ou uma dependência grave. Agora, ou a pessoa tem ou a pessoa não tem, é nesse sentido. Ô Fábio, uma outra coisa em função do que você levantou é o seguinte, então você fumava e você diz, Fábio, estou me prejudicando, não estou prejudicando ninguém. Agora eu queria te mostrar uma outra situação que é a seguinte, quando o indivíduo está fumando, não é bem um ato de vontade, a dependência cria no corpo dele, o corpo dele exige dele que aquela droga entre no corpo dele, não fica sob o comando da vontade dele. Então, quando você era fumante, você tinha um maço de cigarro, o seu organismo, tá certo? Dizia assim para você, agora precisa, não, mas agora eu vou, não, e a gente é vencido por esse requisito, o organismo da gente tem uma força muito grande quando ele precisa de alguma coisa, só que o que ele está precisando é uma coisa patológica, que aí depende da sua vontade, então é uma interação entre a sua vontade e o que o seu organismo, tá certo? O físico, que foi você quem fumou e criou essa dependência. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então tem algumas coisas elementares, mas que podem favorecer o indivíduo. Se ele toma muita água e ele faz bastante exercício, ele está combatendo esse poder que o organismo tem de exigir que ele ponha a droga. Porque dificilmente quando ele está correndo, ele pode estar fumando. Ou a água tem a capacidade de eliminar essas substâncias tóxicas. Então
Então facilita. Não estou dizendo que é um tratamento, mas estou dizendo que são condições que favorecem o indivíduo a deixar a dependência. E uma questão interessante também, Fábio, que você levantou, não só em relação à dependência do cigarro, enfim, mas a dependência de álcool, uma série de questões, por exemplo, uma pessoa que é dependente de cigarro, né? Então, a chance dela ter uma doença clínica, né? Um câncer de pulmão, um enfisema pulmonar, uma hipertensão arterial, um infarto agudo do miocárdio, enfim, está provado que é maior, né? E aí, quando essa pessoa tem essa doença, então, às vezes a gente pensa, mas eu só estou trazendo um problema para mim. Não é verdade. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um infarto, ela vai para um hospital, ela vai ficar na UTI muitas vezes alguns dias e tudo mais. Quem vai ter que cuidar dessa pessoa? Muitas vezes a esposa, se é uma mulher, o marido, enfim, uma pessoa, um filho, uma filha, enfim, vai ter que gastar um tempo grande. Sofre um AVC, fica com uma sequela. Fica em casa, alguém da família vai ter que cuidar. Então, essa pessoa, ela está trazendo transtorno não só para ela, mas ela está trazendo transtorno para outras pessoas também, né? Então, às vezes a gente acha, não é verdade, a gente pode estar gerando problemas para outras pessoas. Existe hoje uma discussão nos Estados Unidos em relação ao seguro-saúde que vai muito nessa linha que você está falando. Porque, por exemplo, quando você vai fazer um seguro-saúde nos Estados Unidos, eles perguntam, olha, você fuma, você bebe, você está acima do peso, você está isso, você está aquilo, tá. Então tá bom. Então, nós vamos tratar você, a sua obesidade, nós vamos tratar para você parar de fumar, nós vamos tratar para você parar de beber. Se você não parar em determinado tempo, o seu seguro-saúde vai ser mais caro. Por quê? Porque estatisticamente, você vai gerar um problema e vai ser mais oneroso para o seguro, então você é uma pessoa mais cara. Agora, nós vamos propor o tratamento. Se você não seguir esse tratamento, então vai ser mais caro. Essa discussão ainda não chegou no Brasil, mas vai chegar. Logo vai chegar. E você parece que lê minha mente, né? Quando você falou sobre essa questão da pessoa, né? Dizer, puxa, eu só estou prejudicando a mim e eu tenho todo, né, o direito de fazer o que eu quero comigo, né? O livre-arbítrio e tal. Até mas porque hoje é aniversário de morte, né? Se é que existe isso, dele que é, vamos dizer, o prepulsor do Allan Kardec, né? Então, mas agora, só para finalizar a minha série de indagações, estafa mental, depressão, qual a diferença de um para outro? É isso que eu, Fábio, até hoje não entendi. Legal. Primeiro que, para mim, estafa era só física, né? E eu aprendi com o tempo que existe a mental. Existe estafa mental. Nós vamos falar disso já, mas antes eu só queria deixar no ar, assim, uma questão que não é o assunto do programa hoje, mas quando a gente fala que eu tenho o livre-arbítrio comigo mesmo e de acordo com o que o Davi aqui falou, será que nós não temos, será que nossa missão, né, nossa missão de vida não é cuidar da nossa saúde física e mental até para os outros que estão à nossa volta? Nós não vivemos sozinhos, mesmo que nós somos solteiros ou que nós vivemos em lugares isolados, o que for, sempre tem alguém à nossa volta e a nossa saúde física e mental com certeza afeta tudo que tem à nossa volta. Então, será que a nossa missão não é cuidar disso que nós temos, que é o mais precioso, que é a nossa vida? Mas vamos lá, Fábio. Então, estafa mental e depressão. O que nós temos a falar? Davi, doutor Hélio? Então, o diagnóstico de depressão, ele se baseia no quê? Basicamente, ele se baseia em dois conceitos, né? Primeiro, a pessoa tem que estar triste a maior parte do tempo, né? Uma classificação americana que se chama DSM-4, ela coloca que o seguinte: a pessoa tem que estar triste a maior parte do tempo por pelo menos 15 dias e, além da tristeza, ela tem que estar desanimada, tem que estar sem vontade de fazer as coisas, junto com isso, claro, trazendo um prejuízo funcional para a pessoa. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu estou triste, eu estou deprimido. Não, a tristeza faz parte da vida de todas as pessoas, né? Então você ficar triste porque morreu um parente, aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, enfim, algo desagradável, é normal e isso faz parte, isso não é depressão. Agora, quando essa tristeza se torna crônica
a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, por um período maior, no mínimo 15 dias, isso começa a precisar... Até para não cuidar da própria higiene, para não levantar para trabalhar, dando esse prejuízo funcional que é o teu trabalho, cuidado com os seus, né? E com a sua vida, com a sua higiene também. Exatamente, né? Esses outros fatores aí que você colocou são super importantes, né? Mas normalmente também a depressão vem associado com alterações no padrão de sono, né? Muitas vezes pensamentos onde a autoestima fica muito diminuída, pensamentos recorrentes, desagradáveis, uma série de outros sintomas que vêm junto com o quadro e que acabam trazendo esse prejuízo funcional. Agora, a estafa mental que você colocou é muito mais assim de uma sobrecarga no sentido da pessoa estar colocando, muitas vezes fazendo muito mais atividades do que às vezes a pessoa consegue, colocando a capacidade do cérebro daquela pessoa, a capacidade da mente daquela pessoa, às vezes não está suportando exatamente o que está acontecendo, e isso começa a trazer uma série de distúrbios, uma série de prejuízos, né? Então, o que recomenda-se é, primeiro assim, a pessoa parar, fazer uma avaliação do que está acontecendo e tentar mudar o que é possível mudar, porque aí, nesse sentido, a tendência é a pessoa melhorar. Uhum. Então, Doutor Hélio. Junto com isso, caro ouvinte, é importante você observar o seguinte: existem algumas condições, vamos dizer assim, normais para aparecer assim um distúrbio ou um desequilíbrio assim mental. É o seguinte: todos nós sabemos que as mulheres, após o parto, elas ficam predispostas num determinado percentual a alguma alteração mental. Isso, vamos dizer, de certa maneira, é esperado, entre aspas, é normal, isto é, acontece com uma certa frequência. Então, uma mulher, após o parto, ela deve ser protegida de estresse. Por exemplo, ela não vai ao trabalho, já é uma. Ela fica em casa cuidando da criança, cuidando de um ser que para ela, naquele instante, é o mais importante. Isso tudo facilita a vida mental dela. Se nós afastamos a mãe da criança, ou se nós mandamos a mulher para o trabalho, não só a sobrecarga do trabalho, mas como ficar distante da criança, isso predispõe a um desequilíbrio que pode levar até a uma doença mental. Uma outra coisa, qualquer um de nós que tem um problema infeccioso, tem uma pneumonia, tem uma doença mais ou menos grave, nós ficamos assim fraco de corpo, mas a nossa mente também fragiliza, e nessa hora é possível aparecer determinadas situações que, se não for bem encaminhada, pode se transformar até em sintomas e caracterizar até uma doença mental, porque ela ficou fragilizada. Então nós devemos ter muito cuidado quando temos um problema qualquer que seja físico, porque isso pode abrir a porta para alguma coisa, um distúrbio na esfera mental, e a mulher, principalmente após o parto, deve sofrer assim uma atenção muito grande dentro desses dois aspectos que eu chamei a atenção. Uhum. E qualquer dessas situações, a melhor dica de princípio, né, é a informação. Informe-se com pessoas que conhecem, com seu médico, com seu terapeuta, com pessoas que realmente podem te dar a melhor informação naquilo que você está passando. De repente você tem, como o Davi falou aqui, uma tristeza, tal. Cuidado para não entender que isto é uma doença, ou que foi, a tristeza durou um dia, 2 dias, pronto, eu estou doente. Não, é buscar a informação mais adequada para você. São 9h46, programa Alta Performance, trazendo o tema hoje, saúde mental. E você pode participar. Participe pelo telefone 3322-1290 ou pelo e-mail altaprevale@gmail.com. E agora nós vamos falar sobre esse assunto dessa aeronave que caiu lá na França, né? Fala-se de depressão, né? Que o copiloto estava com depressão. Será que depressão pode levar a alguém fazer algo dessa natureza, que estão falando aí que ele deliberadamente jogou o avião, né, derrubou o avião e quis destruir esse avião? Será que é só depressão? O que mais podemos falar sobre isso, Davi?
Olha, eu acho que, primeiro assim, a gente vai discutir sobre algumas hipóteses, né? A gente tem alguns dados que estão vindo via a imprensa, né? Tanto na televisão, na internet, no rádio, mas a gente não está tendo acesso à investigação realmente em tudo que está acontecendo, então a gente vai falar em relação ao que está sendo passado para nós. Então nós estamos falando sobre hipóteses. Era um copiloto que realmente falaram que já tinha feito tratamento psiquiátrico, né? Estava num quadro de depressão, tinha tendências suicidas, enfim, uma série de outras coisas aí. Eu acho que o que tem que ficar bem claro, talvez, é a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é não tentar estigmatizar mais do que já é estigmatizado o diagnóstico de depressão, não só o diagnóstico de depressão, mas os diagnósticos em saúde mental no geral, né? Não significa que a pessoa tenha um quadro depressivo, que a pessoa vai fazer isso, vai se matar, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, ou vai atentar contra a vida de outras pessoas, né? Normalmente isso é a exceção, mas pode ocorrer como ocorreu, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e eu acho que o recado que está sendo deixado em relação a isso é um recado de que, assim, nós precisamos de cuidar das pessoas e a gente precisa de ter um cuidado muito grande em relação à saúde mental das pessoas no geral, né? Porque muitas vezes a gente acha que não, tá tudo bem, não é isso, é aquilo, é frescura, é isso, aquilo, e não é. Muitas vezes acontecem situações trágicas como o que aconteceu. A mídia disse aqui, né, lançou que o copiloto, ele ocultou atestados médicos de dispensa de trabalho. E aí, o que fazer nessa hora? Uma pessoa pega e oculta o atestado médico e aí continua trabalhando normalmente? Bom, eu imagino que as autoridades, não só na França, mas no mundo inteiro, elas vão rever os critérios de segurança em um voo, principalmente a questão do que se passa dentro da cabine de um avião. Eu não sou especialista na área, tenho algum conhecimento na área de saúde mental e tudo, eu diria o seguinte: é uma imprudência muito grande deixar uma única pessoa dentro de uma cabine de um avião. Mesmo duas pessoas, o piloto e o copiloto, eu ainda acho pouco. Eu acho que deveria de ter pelo menos 3 pessoas e deveria ter um sistema de controle, mas muito superior ao que se tem atualmente, porque a nossa mente, ela é muito ampla e nós não chegamos como médicos, como cientistas, assim, a saber como realmente a mente funciona, o que é esse sistema mente, o que ele é possível fazer, o que nós somos capazes de fazer numa situação de estresse. Então nós estamos lidando com uma situação muito grave e desconhecida, não só das pessoas, mas desconhecida da ciência, do máximo de conhecimento que o ser humano possa ter. Então todo cuidado, todas as medidas que venham a proteger, não só o piloto e o copiloto, a tripulação, mas que venha proteger os passageiros, são coisas que deverão, a partir desse infeliz ocorrido, vamos assim dizer, vai ter que ficar no nosso cotidiano até ser estabelecido um padrão que a gente sinta que é um padrão seguro. E eu imagino que isso vai demorar meses ou talvez até anos para que todos os países possam assim se atualizar nesse sentido e dar a nós passageiros e dar também à tripulação uma segurança melhor em um voo. E o senhor falou, né, doutor Hélio, a quantidade de pessoas numa cabine, né? Antigamente tinha, né, a função do engenheiro de bordo, né, que era o terceiro elemento dentro da cabine de piloto. Mas independente de ter 2 ou 3, né, antigamente a gente não ouvia casos dessa natureza, né? E de algum tempo para cá parece que a mente humana deu uma desvirtuada. E o que acontece com a quantidade de... Será a quantidade de informação que as pessoas têm? Será que é o meio de comunicação que nós estamos vivendo? O que nós podemos falar sobre isso, né, para alimentar, né, esse tema que é a saúde mental no nosso programa Alta Performance? Davi. Então, eu não sei se estatisticamente aumentou ou diminuiu o problema. Eu acho que depressão, problemas de saúde mental,
sempre existiram e sempre existirão, né? Existem estatísticas mostrando que realmente, principalmente o diagnóstico de depressão, vem aumentando nos últimos anos, né? Inclusive afastamentos no INSS, numa série de aspectos aí relacionados ao trabalho. O diagnóstico de depressão é um dos que mais existe, né? Agora, o que me chamou muita atenção desse piloto, e eu volto a dizer, nós estamos falando sobre hipóteses, é assim, ele tinha um diagnóstico de depressão, fez tratamento, não sei se estava em tratamento, porque inclusive tinha sido afastado pelo médico, mas ele não mostrou o atestado médico e foi trabalhar no dia. Mas o que me chama muito a atenção é que assim, ele cometeu um suicídio. Eu não sei se a palavra suicídio é a mais correta nesse sentido, porque o suicídio, ele pressupõe você atentar contra a sua própria vida única e exclusivamente, né? E ele atentou contra a sua vida, mas mais 150 pessoas morreram, né? Então é muito grave o que aconteceu, é uma tragédia realmente, né? E o que me chama também a atenção é que, além desse diagnóstico de depressão, possivelmente esse copiloto ele tinha também componentes de personalidade, né, narcisista, no sentido de que assim, ele olhava muito para ele mesmo, queria se mostrar de alguma maneira, porque existe um relato que a namorada dele disse que ele gostaria de deixar o nome dele marcado na história, que todos no mundo saberiam qual é o nome dele e tudo mais. Então isso mostra uma necessidade do outro olhar para ele, uma necessidade dele ser visto de alguma maneira, né? Queria ser famoso de algum jeito. De algum jeito, claro, da pior maneira possível, mas, enfim, ele fez algo onde está sendo falado no mundo inteiro, né? Uma personalidade de alguma maneira também histriônica, no sentido de se mostrar, de querer aparecer, de querer, enfim, marcar o seu espaço ali e ser falado. Então, é complexo, é muito difícil a gente falar, porque a gente não tem acesso às informações mais refinadas, mas é isso que tem sido falado na imprensa. Doutor Hélio, quer falar alguma coisa sobre isso? O que é? Será que só uma depressão, ou se é possível falar só, né? Mas uma depressão pode causar tudo isso? Bom, vou falar com o doutor Davi. As coisas acontecem não por uma causa, mas são normalmente são assim, são muitas as causas que levam a alguma coisa. Então este fato é lamentável, mas eu acho que existe muitas lacunas, muitas falhas, seja na legislação do segurança em voo, seja algumas coisas em relação à própria família desse indivíduo, que deveria perceber também algumas coisas e não deu assim um alerta. Então conjugaram-se muitas coisas e deu esse desfecho que, não tenha dúvida, está mexendo com todas as pessoas em nível mundial. Está mexendo, né? E a mídia também solta aí informações sobre o tratamento, né? E o que fazer, né? Na verdade, fazer avaliações clínicas, avaliações mentais, parece que não está dando resultado, né? Por quê? Porque como esse copiloto, né, ele ocultou laudos médicos, né? Normalmente uma avaliação, pelo menos as que são conhecidas, né? A pessoa pergunta, você teve algum caso na sua família, algum antecedente de depressão ou de alguma doença mental? Basta a pessoa falar, não tive. Como é que comprova? Basta dizer não e pronto. Será que a avaliação mental, nós estamos preparados para fazer a avaliação mental individual, ou o melhor seria tomar o cuidado de nunca deixar uma pessoa sozinha dentro de uma cabine de avião, ou seja lá onde for, né? Dentro de um carro, cuidando de uma máquina, né? O que fazer? Davi? Não, eu acho que é por aí mesmo. O meu conhecimento é que, assim, um piloto de avião, ele passa por inúmeros testes, tanto do ponto de vista clínico quanto mental, até ele ser aprovado para ser piloto de avião. Mas por que passa, então? O que aconteceu que, nesse caso, aconteceu? Isso que ocorreu, né? Então, acho que uma coisa que precisa ser mais discutida é, assim, a questão das avaliações serem muito mais periódicas, né? E a questão também do acompanhamento. E assim,
percebendo, não precisa de ser o médico perceber, qualquer pessoa que perceber que existe algum problema, alguma coisa, isso deve ser comunicado e possivelmente deve ser feita uma nova avaliação o mais rápido possível. Mas aí a gente vai entrar na questão do sigilo médico, né? Mas a gente não pode entrar em relação ao que o médico dele falou, isso, aquilo. Realmente existe o sigilo médico, mas nada impede, por exemplo, do médico da empresa, no caso essa empresa alemã, poderia talvez ter conversado com o médico, uma conversa de médico para médico, e ver o que está acontecendo, e aí fazer um afastamento e tentar evitar esse problema. Claro que isso não é fácil, não é tranquilo. O mundo mental é um mundo muito complexo. Existem filigranas que muitas vezes passam de uma maneira que as pessoas não percebem, a gente não percebe, mas a gente tem que tentar criar instrumentos para que esses aspectos sejam, não ocorram da maneira que ocorreram. Então, isso que o doutor Davi está falando, eu também sou médico e com frequência uma pessoa nos procura e a gente chega à conclusão de que ela não está em condições de ir ao trabalho, então a gente põe o atestado. Atesto que e dá esse atestado na mão da pessoa. Muito bom, isso está. Mas será que a legislação não deve ser modificada de que ao mesmo tempo que eu ser obrigado por lei, ao mesmo tempo que eu dou o atestado para a pessoa, eu tenho que mandar comunicar à firma de que eu acabei de dar esse atestado, não deixar esse atestado ao sabor do indivíduo, se ele apresenta ou não. Aí vão dizer, por isso que eu estou dizendo, tem que ser uma discussão, não estou dando solução, estou levantando o problema, mas eu acho muito mais prudente, tá certo? Ao dar um atestado, que automaticamente eu comunicasse ao departamento pessoal daquela firma que ele é, de que eu emiti um atestado e o teor do atestado que eu estou dando para o departamento médico daquela firma, que vai tomar conhecimento no momento em que a pessoa chegar e der o atestado lá no departamento. Então, não vejo que esteja assim burlando nada. Só que não pode ainda ser feito isso porque não existe uma legislação dada pelo Conselho Regional e depois, pelo menos que eu conheça, que nos obrigue a fazer isso. Ao mesmo tempo que comunica ao cliente de que ele não deve assumir porque ele está doente, mas a firma também tomar contato com isso e se ele não aparece, a firma vai tomar os cuidados. A hora que ele chegar, a firma diz, mas existe um atestado e vamos discutir isso. Isso está na forma de hipótese, não é solução, não é assim. Eu estou dando uma sugestão. E o melhor, né, na verdade, é tomar um cuidado em pensar, puxa, será que um afastamento do trabalho, isso vai me dar um prejuízo, então eu tenho que fazer? É verificar, sempre ter uma vida balanceada, sempre buscar a sua alegria, né, a sua felicidade, saber que, de repente, o prejuízo que você vai ter, como nós falamos no início do programa, né, coisas que acontecem na vida, como lidar com isso, né? Será que isso vai ser para sempre? De repente não, de repente é um momento de buscar uma tranquilidade maior, um momento de você buscar cuidar melhor da sua saúde e do seu corpo. E para finalizar o programa, antes de finalizar, deixa uma mensagem. Que mensagem a gente pode deixar para o nosso ouvinte querido? Davi. Eu acho que é o cuidado, né? Eu acho que assim, o cuidar de si próprio, cuidar das outras pessoas é algo fundamental. A gente está num mundo onde às vezes o individualismo prevalece, enfim, as pessoas não olham para quem está do seu lado. Então, acho que é importante a gente cuidar num sentido mais geral. Doutor Hélio? Eu acrescentaria isso que o doutor Davi falou, assim, a cooperação entre os seres humanos. No momento em que os indivíduos começarem a cooperar mais em casa, a cooperar mais no trabalho, a cooperar mais no meio social, eu não tenho dúvida que o nível, a qualidade de vida das pessoas nesses diferentes lugares vai melhorar assim muito. Então tá bom. Então, pessoal, estamos chegando ao fim do programa Alta Performance de hoje. Fica aqui uma mensagem de sempre saúde, sempre alegria, paz, e a Páscoa está chegando aí. Boa Páscoa para você, meu caro ouvinte, né? Para que você sempre possa ter o melhor. Fica aqui um grande abraço para você e até a semana que vem, na terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, e nós vamos falar sobre o tema educação. Na próxima terça-feira, o programa Alta Performance vai falar sobre educação e isso pode ser
muito interessante para você, ouvinte. Até lá, um abraço, excelente semana e boa Páscoa. Você ouviu Programa Alta Performance, esporte, lazer e cultura. Volte a nos ouvir na próxima terça, das 9 às 10 da manhã.